Isabel Mega, é um tema que acaba tocando sempre no bolso do eleitorado e quando toca no bolso do eleitorado isso define eleição. Historicamente no Brasil é a economia quem domina todos os debates eleitorais. Com a eleição de 2018, quando o brasileiro queria uma ruptura completa e aí votou na direita, em Jair Bolsonaro. A gente vê que as pesquisas apontam que sim, que a corrupção, a saúde, a questão da segurança pública são as principais preocupações, mas há uma preocupação com o endividamento. É por isso que Lula se debruça sobre esse tema e as campanhas também. Flávio, Caiado e Zema também têm planos na tentativa de diminuir a dívida do brasileiro. O presidente Lula, como tem a máquina, tem formas de também tentar trabalhar ainda neste governo bandeiras que podem ser importantes para a eleição. Então, por exemplo, a gente vê o efeito da guerra do Irã sobre combustíveis. A gente vê alguns acenos que vão sendo feitos em relação a isso, para tentar minimizar os impactos para o consumidor final. Outro ponto é o endividamento da população, como você está trazendo na sua apuração. O governo tem atrelado essa discussão, por exemplo, a questão das betes e, sobretudo, de fazer acenos ao eleitorado feminino, porque quem está mais implicado nas betes, segundo diferentes institutos de pesquisa que têm olhado para esse assunto, são os homens. E isso virou um fator doméstico também. Então, se Lula consegue reduzir esse potencial de impacto das betes na vida das famílias brasileiras, isso atrela ainda mais o público feminino de baixa renda a ele. Isso tudo tem um encadeamento que está sendo bastante estudado pelas campanhas. E o governo vai testando a receptividade dessas ideias via Congresso Nacional. O próximo projeto que a gente vai ter, que está relacionado à questão dos combustíveis, foi apresentado pelo novo líder do governo na Câmara, o deputado Paulo Pimenta. O líder do PT já tinha apresentado, por exemplo, um projeto que trata da proibição das betes, está trabalhando na articulação para esse texto. O governo ainda avalia enviar uma proposta própria para lidar com esse assunto, mas enfrenta algumas diferenças em relação a alas específicas. A economia prefere tratar esse assunto como elevação de tributação para essas empresas. A parte política defende uma ação proibitiva, mais radical. Então, eles ainda precisam se entender em relação a essas demandas. Mas tudo isso tem um olhar um pouco mais no horizonte, que é o olhar da urna eletrônica. É a cobrança do eleitorado de hoje que vai se materializar na intenção de voto também. Esses sintomas todos da economia, Uribe, eles estão muito ligados também a uma questão de status social, uma questão de qualidade de vida das pessoas também, que as pesquisas mais qualitativas começam a fazer esse mapeamento também. E a culpa é atribuída não ao prefeito ou ao governador. A culpa normalmente é atribuída a quem está ocupando a cadeira de presidente da República. Então é por isso que quem tem a máquina tem ainda a chance de tentar trabalhar nessas benesses, digamos assim, sociais para ou mirar diretamente o problema ou, de alguma maneira, trabalhar com medidas que possam ser compensatórias. Isso aconteceu no final do governo Bolsonaro também. Lembra daquelas discussões todas envolvendo auxílios, o Auxílio Brasil, pós-pandemia? Tudo isso também foi bastante usado pelo então governo Bolsonaro, que naquela ocasião tinha máquina e precisava trabalhar isso para as eleições. Quando a gente olha para o cenário de hoje, com o bolsonarismo fora da máquina e já se movimentando, qual que é o discurso que Flávio Bolsonaro tem trabalhado? O discurso da economia. São dois pilares centrais, a economia e a segurança. Então, é aquele Bolsonaro moderado que ele está tentando oferecer, ainda estão trabalhando na formatação de uma equipe econômica, não tem pressa para lançar esses nomes, porque quanto antes você lança, mais esses nomes podem ir sangrando, digamos assim, então não tem pressa, mas estão debruçados, inclusive com vários membros do que foi a equipe econômica de Jair Bolsonaro, agora envolvidos na formatação de um plano de governo para Flávio Bolsonaro. A economia é um eixo central e outro eixo
é o eixo da segurança, que a gente já falou um pouquinho por aqui, porque é um eixo que a direita surfa mais à vontade do que a esquerda.